dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Hoje estamos com a figura ilustre aqui, Thiago Bal, Roger Santos, Grupo SolarView, e vamos iniciar mais um Suncast, o podcast mais energético do mercado solar. E hoje, pessoal, a gente trouxe aqui assuntos polêmicos, mas também soluções que já estão sendo aplicadas dentro desse mercado. Mas, inicialmente, eu quero que o Roger se apresente e, na sequência, nosso querido Thiago Bal, da Bal Ribeiro Advogados, para que vocês conheçam aí, quem são essas figuras. Show demais. Pessoal, grande prazer estar participando aqui com vocês, Eu sou o Roger, diretor de marketing e vendas da SolarView. A SolarView desenvolveu o primeiro sistema de monitoramento do Brasil lá em 2013. Desde então, vem lançando uma solução a cada ano aí no mercado fotovoltaico para apoiar você, profissional do setor, instalador de energia solar, integrador fotovoltaico. E estamos aqui com um bate-papo mais especial, falando de temas muito quentes do mercado nesse momento. Agora, nessa virada de 2025, você tem que estar ligado o que a gente vai comentar por aqui, tá? Inversão de fluxo de potência, contratos aí para usinas de investimento, grid zero e muito mais. Olá pessoal, tudo bem? Alguns já me conhecem. Quem não me conhece, sou o Thiago Bal, sou CEO, fundador do Bal Ribeiro Advogados. O escritório já existe há 17 anos. Eu tenho 20 anos de advocacia, sendo deles 16, 15 anos na advocacia do setor de energia. Setor de energia renovável, a gente não trabalha só com energia solar, mas a energia solar, por conta da geração distribuída, se transformou hoje numa das fontes mais procuradas para investimentos no país. Eu sou especialista em finanças e tributos. Então, juntando a experiência nessas áreas, mais a experiência que a gente acumulou nesses anos todos de evolução da regulamentação, me tornei hoje um especialista em operações de investimento em usinas de energia renovável, E a energia solar, graças a Deus, como o sol é um recurso infinito em termos de disponibilidade, a gente vê que é um investimento para qualquer pessoa. Eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho falado muito isso, falei muito isso em 2024. O meu propósito é que qualquer pessoa se torne um investidor de energia solar. Não independente da quantidade de energia produzida, mas como a gente viu na Alemanha, Eu acho que o meu propósito na Alemanha, ele parece que ficou uma carne comigo. Porque lá a gente viu que qualquer pessoa gera energia e vende energia. Eu acho que isso é o que eu busco transformar a vida das pessoas, mostrando o quanto é fácil ser um investidor de energia solar e impossível com essa abundância de sol pra gente. Justo, muito bom, prazer estar com vocês. E Roger, eu não quero perder muito tempo não, você trouxe aí o assunto, Corte, rapidinho. Thiago, seu corte é nessa câmera. Tá? Quando você for falar, olha para essa câmera, o nosso corte é nessa aqui. Tá? E aquela eu tô com o microfone? Tá pegando. Mas esse é o seu só. Porque a gente vai casar os dois áudios, Tá. Voltando. Roger, não quero perder muito tempo, não. Eu já quero trazer o assunto que você falou, sobre as soluções que a SolarView desenvolveu, trouxe para o mercado, está aplicando. E eu quero introduzir isso, com o que o Thiago trabalha, que é trazendo soluções seguras para o investidor. Fazer com que aquele investimento não se torne talvez um prejuízo, ou um problema, porque a gente está falando de investimentos de médio, longo e curto talvez não, mas um médio prazo ali é mais plausível. Conta pra gente, o que a SolarView desenvolveu, mediante esse problema que a gente está vivendo no mercado, que é muita energia sendo gerada, e pouca energia talvez sendo escoada. E aí eu quero que você leve isso para o Thiago falar como que, juridicamente, o Brasil está preparado para isso. Perfeito. A gente vive um cenário de muitas mudanças e transições dentro do mercado de energia como um todo, A gente tem alguns sinais muito fortes aí, primeira abertura no Mercado Livre agora de janeiro de 2024, mais recentemente também problema relacionado à inversão de fluxo de potência, que é um problema que está se alastrando, e tende a se alastrar cada vez mais. É algo como o Thiago comentou, a gente já viu fora do Brasil já acontecer também, então uma tendência. E diante dos problemas, diante das dificuldades, a SolarView sempre teve um posicionamento de buscar soluções, de buscar tecnologias para apoiar você profissional do setor, para conseguir alavancar os resultados, derrubar as barreiras, e essa é a ideia. E a verdade, pessoal, é uma só, a verdade é que o jogo mudou. Então, o profissional do setor ele tem que estar atualizado com relação a essas dificuldades, esses impedimentos, mas também buscar
oportunidades, porque para cada dificuldade a gente pode encontrar uma oportunidade. E nessa linha eu entendo que é muito importante contar também com bons parceiros. Por isso a gente está aqui com o Val também, né? Exatamente para dar todo esse suporte. E principalmente no nível de maturidade do mercado, que aumenta cada vez mais, a gente está falando um processo de afunilamento, de amadurecimento. A gente vê isso também nos Estados Unidos, né, Matheus? No sentido de que muitas empresas deixaram de existir e hoje, proporcionalmente, a gente tem essa tendência aqui também que, naturalmente, vão ficar as empresas mais estruturadas, que estão preparadas para essas mudanças. Pensando nisso, o SolarView sempre desenvolve tecnologias, e aí, na lógica da inversão de fluxo, que começou a pegar mais ali a partir de metade ali de 2023, Roger, veio a solução. queria que você falasse assim, qual que é o problema? É inversão de fluxo? O problema é polêmico. Vamos trazer esse primeiro ponto, né? O que acontece? Quando tem a justificativa da concessionária falando ali que não pode injetar na rede porque tem uma certa sobrecarga, a gente sabe, né, pessoal, que aqui não é um problema técnico. Muito mais é a questão política, ali de influência e tudo mais que acontece. Mas diante disso, o que a gente pode fazer? Né? Até da própria resolução da ANEEL, que a gente vai comentar aqui também, que aí abriu as portas aí para as aplicações aí do Fast Track, questão relacionada ao Grid Zero. A gente tem que... Qual que é a dor? As concessionárias estão limitando exatamente a injeção de energia excedente na rede. Então, muito forte aqui em Minas Gerais, então, recusando aí esses projetos, né, no processo ali de homologação. E aí, isso inviabiliza muitos projetos que poderiam, né, como o Thiago comentou, todo mundo poderia ter investido em energia solar e acaba inviabilizando isso. Então, diante dessa dificuldade, desse cenário, dessa tratativa com as concessionárias, o SolarView desenvolveu a nova versão aqui do Smart Meter, que é um medidor que consegue comunicar com o inversor para fazer o quê? O controle de exportação para a rede da concessionária. E aí uma das possibilidades é exatamente viabilizar o Grid Zero, que é uma das formas, uma das alternativas para não precisar da avaliação sobre inversão de fluxo pela concessionária. Então a solução que já está comunicando hoje com mais de 15 fabricantes de inversores fotovoltaicos, de fácil instalação, fácil configuração, suporte técnico nacional, né? Então, para conseguir prestar todo esse acompanhamento, e aí até fazendo essa conexão, né, Thiago, com relação à importância que é dessa profissionalização, de contar com bons parceiros e com tecnologia também, porque ao mesmo tempo que a gente tem um nível maior de amadurecimento do mercado, a gente começa a notar problemas mais graves. Né? Por exemplo, quando a gente está falando ali da segurança jurídica para usinas de investimento. Como é que funciona isso? Né? Quais são as principais dificuldades e dúvidas? Porque muitas vezes, na cabeça do investidor, provavelmente, né, está olhando muito para a rentabilidade. Mas como é que fica essa outra parte, operação e manutenção? Quem é o responsável por isso, no final das contas, né? E como é que ele vai garantir que ele vai ter essa segurança para o investimento que ele está fazendo? Olha, esse tema ele é muito importante porque, surpreendentemente, nos últimos 4 meses, a gente recebeu no escritório grupos de investidores que não estavam satisfeitos com o projeto que eles tinham investido, seja porque não estavam recebendo o dividendo mensal, seja porque não tinha acesso às empresas que tinham oferecido o projeto, e pior, não tinham o conhecimento de como que a usina funcionaria, como ela estava operando, e muitos descobriram que a usina, em alguns casos, a usina estava até desconectada. Caramba! A gente costuma dizer o seguinte: nós temos que dividir esse tipo de investimento em 2. Uhum. O grupo que se reúne para poder aglutinar entre eles lá os investidores e ter o dinheiro para construir uma usina, contrata um EPCista, um integrador, ele constrói a usina e esse grupo, dentro de um projeto que eles montaram, uma associação que for, eles vão fazer a gestão da usina. Mas aí o custo é dele. Gostei muito do exemplo que o Matheus deu, a gente conversando aqui antes do podcast, que é o quê? Eu comprei um apartamento de um investidor que está construindo e vendendo os imóveis. Só que ali na hora da compra, eu estou ciente que eu comprei só a unidade do apartamento. Toda a gestão, aquilo vai ficar para o grupo de que comprou se reunir e definir a gestão. Uhum. E tem situações, principalmente os imóveis de luxo, que você compra já sabendo do fluxo de caixa mensal, da necessidade de pagar um síndico profissional e uma conservadora.
Então ali eu calculo esse custo e fico sabendo qual é a minha rentabilidade. Então esse primeiro grupo é um grupo de muito risco. Primeiro porque, isso eu falo com muita tranquilidade, a contratação de escritório de advocacia especializado, e eu falo um escritório que entenda de investimento e entenda do setor, às vezes ela é preterida, às vezes ela é desdenhada. Então, muitas vezes é feito ali com o jurídico interno de um ou outro investidor. Então, eles não sabem das consequências de um projeto, por exemplo, que não é conectado na data correta e é classificado em GD2. Vários investidores batendo na minha porta, porque o projeto que eles compraram era GD1, uma rentabilidade, virou GD2. O segundo grupo de investidores, eu vou chamar de investidores profissionais. São os caras que entram num projeto, seja box solar, comprando cotas de usinas, mas que ele já olha o projeto, ele já vê o fluxo de caixa de uma empresa que vai implantar, depois ela vai operar e ela vai ter a manutenção, seja a limpeza e a manutenção de equipamento preventiva. Então ele já verifica todo o fluxo de caixa, ele sabe, a minha rentabilidade é de 20% ao ano, mas já está considerado os custos para manter o projeto rodando. Esse tipo de investidor, ele recebe aquilo que está sendo prometido. Então, por exemplo, tem um caso específico no escritório hoje com 20 investidores que compraram uma usina e que tem mais de 1 ano e meio, a usina está conectada, entregando energia para um consórcio, mas eles não receberam um centavo ainda de rentabilidade. E pior, o investidor A não conhece o investidor B. Eles não se conhecem, porque eles entraram num veículo de investimento... São sócios desconhecidos. Porque compraram cotas. Seria, teoricamente, um grupo de investidores profissionais, mas que foram, na minha opinião, ludibriados por quem vendeu, porque vendeu como se fosse investimento profissional, mas é aquele primeiro grupo que compra o apartamento, mas não sabe que tem que ter que pagar as contas mensais, não sabe nem, na verdade, não sabe nem aonde fica a usina. Então, ou seja, a parte contratual ela é extremamente importante por prever isso tudo, dar segurança para o investidor. Mas ele precisa de alguém que entenda desse tipo de investimento para dar assessoria para eles. Eu não estou aqui vendendo o meu serviço, porque existem vários outros advogados. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu tenho uma dor de dente, eu procuro dentista, eu não vou no oftalmologista. Certo. Mas os dois conhecem a estrutura da face. Então eu acho que eu vou no oftalmologista que vai me aplicar um remédio. Então assim, a pessoa precisa entender isso. E a gente tem... Como essas usinas de investimento elas surgiram nos 3, 4 anos para cá, e são projetos mais longos, os problemas estão acontecendo agora. Principalmente o problema de não ter pago rentabilidade. Primeiro, entender, rentabilidade prometida não é garantida. Essa é a primeira regra que a gente precisa entender nesse tipo de investimento. Mas se ela é prometida dentro de uma base. E aí essa base, que às vezes é muito técnica, ela precisa estar ali codificada para o jurídico dentro de um contrato. Geralmente, venda de cotas, você tem um veículo, que é uma SCP, uma sociedade de cotas de participação, onde todo mundo se reúne ali, e tem a SPE, Sociedade de Propósito Específica, que é a que vai construir a usina, é onde está o ativo. Então, geralmente, o investidor não tem acesso a esse ativo. Só que ele precisa saber tudo o que acontece ali dentro. E tudo isso tem que estar escrito no contrato. E precisa ter também os gatilhos para eu acionar o dono do projeto. Então, por exemplo, se eu estou num investimento profissional, onde eu já sei todos os custos operacionais, e eu tenho uma empresa que faz a gestão, eu preciso ter no contrato que eu assinei o gatilho para acionar essa empresa que faz a gestão, se eu começo a perceber no monitoramento que essa empresa não está performando. Então eu preciso ter isso tudo. A gente percebe que os contratos não têm essa garantia. É a mesma coisa de você contratar uma empresa para construir a sua usina. Não tem aquela cláusula de performance? Uhum. Então, se eu tenho um contrato que eu estou comprando uma cota e teve um prospecto para mim, uma proposta dizendo que o projeto é assim assado e tem uma
previsão de gerar receita num valor específico, eu preciso no contrato ter os gatilhos para poder acionar. Então, sempre separando aí o investimento, quando eu me reúno, a gente pode se reunir aqui agora nós três e decidirmos fazer uma usina para nós. Talvez a gente já até seja sócio e não saiba. Isso é muito provável. E aí o Matheus vira e fala o seguinte, olha, da parte da PV Clean para manutenção, o valor mensal é X. E o Roger vira e fala, da parte da SolarView para monitoramento, o valor mensal é Y. Soma isso tudo, a gente subtrai do valor do aluguel, é a rentabilidade do nosso projeto. Mas nós temos que ter entre nós também o gatilho para eu que não só sou investidor, você é investidor e além disso vai prestar um serviço para a usina, eu tenho que ter um gatilho de amanhã na renovação do contrato, poder cotar com terceiro, para poder ter no nosso projeto preço justo. Eu tenho que ter um gatilho se amanhã a PV Clean não fizer o serviço dela, eu poder acionar a PV Clean independente se eu sou sócio do Matheus. E a gente não percebe isso adequadamente nos contratos. E a única opção que o investidor que comprou a cota tem de garantir o investimento dele é o contrato. É aquele papel, não tem outro. Não tem outra, porque o Código Civil, por exemplo, não está preparado para esse tipo de projeto. Era isso que eu ia te perguntar, Thiago. Foi bom você tocar nesse assunto. A gente observa hoje que existem basicamente 3 camadas nesse mercado de investimento. É um assunto muito quente, talvez a gente nem consiga explorar tudo aqui hoje. Mas eu observo que tem o gerador, tem um intermediador e tem o consumidor final. Isso. Né? Então tem gente que está gerando, tem gente que está vendendo essa energia e tem gente que está consumindo dessa energia. Como que está estruturado? O Brasil está preparado para isso? Porque isso já é um modelo de negócio importado. Né? Isso já aconteceu lá fora, né? A gente vê muito fazenda solar, por exemplo, na Alemanha. As fazendas solares na Alemanha começaram, né? A fazenda solar, né? Esse conceito começou, na verdade, como uma usina eólica. Eu acho que 30 anos atrás, 28, 30 anos atrás. Construíram uma usina eólica e repartiram ela, né, em modelo de investimento. E isso aconteceu, né? A gente explorou o sol no Brasil porque a gente tem ele em abundância, a tecnologia barateou e hoje virou um conceito de investimento. O seu escritório é especializado nisso. Esse modelo hoje, sendo feito de forma adequada, ele roda bem? Roda bem porque hoje você tem já negociado em bolsa fundos de investimentos que só investem em usinas de investimento. A questão é, o Brasil está preparado? Tá. Os escritórios já tem grupos de consultores preparados para isso. A questão é, o investidor brasileiro está preparado para esse tipo de investimento sério, bancar esse tipo de investimento sério? Nós temos uma cultura muito diferente da cultura empresarial de outros países. Se você está fazendo negócio em Portugal e nos Estados Unidos, nada é feito de forma amadora. Nada é feito de forma amadora. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda faz muita coisa de forma amadora. Então é muito comum eu ter uma empresa, sobrou dinheiro no meu caixa, eu quero diversificar o meu investimento, está bombando, né? Vamos dizer assim, está na onda, na crista da onda, o investimento em usina solar. Eu chamo o advogado interno, que cuida só daquela minha empresa, chego pro cara e falo, quero fazer isso, você dá conta? O cara, obviamente, ele vai falar que dá conta. O cara dá um Google, lê uma meia dúzia de artigos, prepara a documentação e coloca o dono da empresa no buraco. Isso é muito comum. O amadorismo, ele é muito comum. O amadorismo jurídico no Brasil é muito comum. Um outro detalhe. Valuation de usina de investimento. A gente faz lá no escritório. É muito raro alguém contratar o valuation. Geralmente os cálculos da maioria dos investidores que a gente recebe, que deram problema, a gente tem que solucionar problema, fizeram cálculo de padaria. É cálculo comparando com outro investimento. Comparando, por exemplo, com investimento em aluguel de imóveis. Aluguel de imóveis está dando 0,3. O aluguel de usina está dando 1,5.
Então, o risco é muito grande, mas a rentabilidade é muito alta e vale a pena correr o risco do amadorismo. Então, assim, o empresário brasileiro, ele, infelizmente, não vou dizer maioria, mas grande parte, não se preocupa em contratar assessorias especializadas. Por exemplo, nós temos a contabilidade, a Bauene de contabilidade. Gente, vocês fornecem um dos melhores serviços no Brasil, seja de manutenção, seja de monitoramento. Isso existe um custo. E às vezes a gente não consegue competir com quem hoje está na margem do limite. A briga de preço. Briga de preço. Então, às vezes o cara fala, pô, mas eu tenho um contador lá na minha cidade, porque as usinas são no interior, né? A maioria dos investimentos é em área rural. Que me cobra metade do preço. Tá, mas esse contador faz o quê? Faz contabilidade de padaria, de contabilidade, de advocacia. Ele não sabe o que é uma contabilidade de uma empresa de geração distribuída, que existe uma regra específica. Eu já mapeei no meu escritório 8 modelos diferentes para gerir uma empresa de GD, de compartilhamento de energia. E a gente treina a nossa equipe de contadores pelo menos uma vez por mês. Eu faço o treinamento da equipe de contadores. Então imagina o custo disso. Mas é muito natural ir para o amadorismo porque aumenta a rentabilidade. Vocês sabem, vocês veem isso nas empresas que vocês atendem. As pessoas às vezes preferem fazer a manutenção corretiva do que investir na manutenção preventiva. Não é diferente na advocacia. Então a resposta que eu dou para a sua pergunta... Espera dar um problema para resolver. Mandar a boa história. Exato. A resposta que eu dou são culturas diferentes. A cultura brasileira, o empresário brasileiro não se preocupa em gastar mais dinheiro lá na frente na manutenção corretiva do que ter uma preditiva. E a gente sabe, vocês mais do que eu que monitoram a usina, que tanto na manutenção preventiva, o ganho ele é infinitamente maior do que na manutenção preventiva. O ganho ele é escalonado porque você tem performance e reduz custo. Uhum. Né? Então, é totalmente plausível. Mas, Roger, quero direcionar uma pergunta para você, que é o seguinte. A gente falou aqui de inversão de fluxo, a gente criou uma solução. A gente está falando de usina de investimento, né? Já existe solução para tornar um investimento hoje totalmente seguro. O que você imagina daqui para frente nesse mercado? Esse mercado ele vai ser mais tendencioso. Realmente, vai ser tudo usina de investimento. Esse mercado vai ser a GD junto à carga, com um grid zero, por exemplo. Vai ser o off-grid, né? A gente está vendo que o BES está chegando. Se a gente puder colocar as cartas na mesa aqui e enxergar um pouco além do que a gente está vivendo no cotidiano, você poderia falar para a gente? Claro. Fazendo um transporte como se tivesse uma bola de cristal, né? Que talvez eu veria para os próximos anos, né? Para compartilhar. E é sempre legal a gente fazer esse paralelo com outros mercados que estão mais amadurecidos, né? A gente teve a oportunidade de participar lá da Solar Munique, onde a gente viu diferentes tecnologias, o mercado está estabelecido desde a década de 90, por exemplo. E o que eu entendo que vai acontecer, e por isso que eu comentei que o jogo mudou, é que quem atua no mercado tem que estar atento a essas tendências, oportunidades, mas, sobretudo, se posicionar de uma forma diferente. Então, não dá mais para vender o kit fotovoltaico. A gente tem que pensar cada vez mais em solução. Isso passa, então, por uma diversificação do portfólio. E, gente, a gente não precisa abraçar o mundo. Se a gente não dá conta, vamos contar com bons parceiros, né? Então, ver exatamente essa lógica para a parte da segurança jurídica, contar com a BAL, para a parte aí de manutenção das usinas fotovoltaicas, contar com a PV Clean, para a parte de monitoramento, centralização de dados, contar com a SolarView. Então, essa possibilidade, né? A gente está falando, então, de um cenário onde o profissional do setor se posiciona como um consultor energético. Então, a primeira coisa é fazer o monitoramento ali do consumo, porque eu tenho agora diferentes possibilidades. O que vai ser melhor para esse perfil desse cliente nesse momento? Será que vai ser melhor fazer um on-grid? Será que tem essa possibilidade na área de concessão ali? Eu vou conseguir homologar esse projeto? Ou será que eu já posso avaliar
a aplicação ali de um grid zero, se o alto consumo dele vai ser significativo, ou ainda trabalhar com sistema híbrido, ou talvez ele não tenha espaço ali na área do telhado, não tenha essa disponibilidade para investimento no momento, mas por que não contar com parceria para a questão do desconto, através exatamente, né, da geração compartilhada? Então, oferecer um desconto ali na fatura por um determinado período, enquanto avalia outras possibilidades de investimento. E isso, olha que a gente nem está falando ainda de 2 pontos que são bem fortes também. A gente, diariamente, né, Matheus, a PV Clean está bombando aí, porque muita usina, muita demanda. Quem que está preocupado com essa operação de manutenção? O Bom acabou de comentar aqui de vários problemas relacionados a isso, né? E o pessoal só acorda para essa importância quando bate no bolso. E eu já tive esse problema na usina pessoal. Perfeito. Boa. E é muito comum, porque é questão de 20% cultura. a menos de rendimento, e eu liguei pro cara que tava me pagando o aluguel. Eu falei, pô, irmão, você comeu 20% da minha receita esse mês? Eu falei, eu não fiz nada diferente da medição da sua usina. Eu cheguei lá, aí eu comprei, ganhei, na verdade eu ganhei, né, o kit de limpeza, e fui fazer a limpeza da minha usina. Tinha uma crosta de sujeira. Caramba. No outro mês já. No outro mês o negócio Já estabilizou. Perfeito. Então, dentro dessa linha tem essa questão, a oportunidade que a gente tem relacionada à operação e manutenção de sistemas. E olha que tem a questão, claro, do Mercado Livre também, que acaba talvez sendo meio que um mistério, mas é um mercado que ele já roda para grandes consumidores há muitos anos, e agora abre essa possibilidade também para, claro, né, oferecer esse tipo de solução aí para os clientes. E é muito comum agora o processo de migração. Se não está classificado como autoprodutor, vai precisar estabelecer o grid zero. Então, sobretudo, eu entendo que é um momento de transição e principalmente de diversificação. Esse profissional precisa se posicionar de forma diferente, levando um portfólio de produtos personalizado, porque aí ele vence a concorrência. É uma forma de sair dessa briga de foice louca aí da concorrência, que os preços estão caindo cada vez mais. Ele vai conseguir naturalmente cativar ali o cliente para vender uma primeira solução. É o primeiro passo, né? Daqui a pouco ele está vendendo carregador para carro elétrico, está ajudando a financiar o carro elétrico e tudo que vem por aí também. O integrador tem muita oportunidade pro ano que vem. O que você imagina nos próximos anos que precisa de um apoio jurídico? O cara vai precisar da Balmbeiro para estabelecer o investimento, o negócio, a usina dele. A questão é regulatória. Esse é um setor 100% regulado. Então, vamos pegar 2 visões aqui. O consumidor, visão do consumidor. Então, o consumidor residencial ou comercial ou industrial que quer fazer uma usina junto à carga. Esse cara, ele não precisa ler o regulamento, mas ele precisa entender o regulamento na medida do investimento dele, como é que é feita uma conexão, o que é permitido, o que é proibido. Então isso, ele não vai consultar um advogado interno, ele tem que ter uma assessoria jurídica especializada. A gente hoje atende indústria, comércio, grandes açougues, tem açougues com usina de 1 mega para manter a parte do frigorífico com eficiência energética. Muitas empresas procurando escritórios de consultoria, não é só o jurídico, tá? Eu acho que esse é um grande diferencial do Bal Ribeiro. A gente não é somente um escritório jurídico, a gente presta uma consultoria de negócios. Muita gente procurando por conta do ESG. Uhum. Então, às vezes a pessoa precisa implantar uma eficiência energética no estabelecimento dela por conta de uma exigência, seja de um financiador, ou então fornecedor ou de um contrato que ele precisa participar. Então, ali ele precisa entender as opções, e aí eu vou analisar se é geração distribuída, se é autoprodução de energia, Se é, por exemplo, mobilidade elétrica. mobilidade elétrica. Às vezes eu não consigo gerar minha própria energia. Que já existe a jurisdição para isso, né? Eu tenho 200 carros, a combustão alugados, eu posso procurar uma empresa para poder... A gente tem cliente que fez isso, que buscou uma empresa que aluga carros elétricos para ele ter a frota dele 100% descarbonizada.
Então, essas alternativas, hoje, um integrador que tem uma visão de consultor pode prestar esse tipo de serviço. A gente consegue dessa assessoria. O investidor que vai construir uma usina de investimento, ele precisa realmente de assessoria. Se esse cara for para o negócio sem consultar, sem ter uma consultoria, que seja ali 1 hora, 2 horas, no entendimento geral do que é, uma leitura do contrato que fornecer para ele de venda de cotas. A gente analisa, inclusive, a proposta de negócio, a gente avalia ali toda a proposta que é apresentada com rentabilidade, fluxo de caixa, localização. Se ele não fizer isso, ele pode sim estar colocando dinheiro no local de muito risco. E um terceiro ponto, um outro serviço que está surgindo muito, que é a avaliação técnica do investimento. Eu sou investidor de 8 usinas. Tipo uma certificação técnica? Tipo uma certificação técnica. Eu já investi em 8 usinas. Todas elas, antes da gente colocar o dinheiro, foi uma empresa vistoriar. A gente comprou a usina em operação e construiu a usina. Quando nós compramos o projeto e o EPCista construiu, a gente contratou uma empresa para acompanhar, como se fosse uma engenharia proprietária. De usina 75. Depois de pronta, visitou a usina e comparou. O que eu paguei, você está instalado. E compramos usinas prontas, já com 1 ano de operação. E aí a gente contratou uma empresa para ir lá verificar. E assim, pendência aos montes. Nosso contrato tinha lá as cláusulas suspensivas ou condicionantes de pagamento à medida que as empresas resolviam o problema. Até hoje, tem usina que nós compramos há 7, 8 meses, que nós estamos pagando agora as últimas parcelas por conta de solução, de problema. Principalmente casa de inversor mal feita, com ventilação errada, superaquecimento dos inversores. Então, ou seja, o investidor ele tem que entender que esse é um negócio regulado, exige conhecimento técnico muito profundo e ele não dá conta de fazer isso tudo sozinho. Ele tem que contratar as empresas para isso. E aí a grande oportunidade que os integradores têm de fazer uma parceria com o escritório, fazer uma parceria com a empresa de manutenção e fazer parceria com uma empresa também que dá desconto de energia. Bom, essa é uma grande oportunidade que os integradores têm hoje, né, de fazer parcerias com empresas de manutenção, escritórios de assessoria jurídica, para que quando o investidor chegue, ele tenha ali uma pessoa que possa explicar as condições. E quando ele não consegue fechar a venda de um kit ou de um investimento, ele tem uma parceria com a empresa que dá desconto. Em que muitas empresas hoje estão pagando o primeiro aluguel para o investidor que indicar o seu consumidor. Isso já é uma realidade. Várias empresas pagam o primeiro aluguel, né, que ela recebe do consumidor para o integrador que indica ali o consumidor. Então a oportunidade tem aos montes. Eu quero só finalizar essa parte de oportunidades com um detalhe que vocês dois podem confirmar. Vocês foram para a China esse ano, da China vocês foram para a Alemanha. É um choque de realidade, né? Aí você vem para a Intersolar em São Paulo. Aí não é um choque de realidade, né? É um negócio de outro mundo. É como se você tivesse saído realmente de uma nave espacial, você visitou outros planetas e chega no planeta Terra, que se depara com um planeta que está engateando em termos de desenvolvimento. O que a gente viu na Alemanha, eu estava com vocês, a gente não viu na Intersolar. Eu imaginava ver pelo menos a cada 10 stands, uns 6 falando de bateria. Na Alemanha a gente viu stand só de tecnologia de monitoramento. Então, ou seja, o que tem de oportunidade é um mundo se comparado ao que está aí fora. GD não é uma criação do Brasil. O brasileiro precisa entender isso. Isso é uma criação de fora. E se lá fora está extremamente evoluído, e nós estamos engatinhando, a gente tem que comparar o que tem de oportunidade. Vocês estão indo para os Estados Unidos, vocês viram o que é fazer manutenção de usinas nos Estados Unidos comparado com o que a gente faz aqui. Então a gente tem uma grande oportunidade que depende de vocês, são os caras que estão rodando o mundo, treinar essa equipe internamente aqui para prestar esses bons serviços. Isso que vocês falaram é muito forte, né? Porque o pessoal que está acompanhando a gente quer insights, né? Para saber, né, no que investir. E a gente vê que tem muito integrador bom,
a nível nacional. Muito. O pessoal está preocupado, né, em se capacitar. Né, a gente vê bons parceiros aliados a Bal Ribeiro, bons parceiros aliados ao Grupo SolarView, e são essas empresas que vão fazer a diferença no mercado nacional. Num mercado que está passando por uma transição educacional. Isso, é verdade. Essa é a verdade. Não é uma transição tecnológica. Porque a tecnologia, a gente já viu que já existe na China, já existe na Alemanha, já existe em vários outros países. Mas basta a gente se capacitar juridicamente, basta a gente entender que o consumidor final, ele precisa de um respaldo jurídico para o investimento dele dar certo. Né? Não é basicamente aplicar aquela solução lá atrás que a gente simplesmente colocava no telhado e deixava rodar. E pronto. E o que o Thiago falou, na minha opinião, talvez seja uma frase mais forte desse podcast, que é o seguinte: a energia solar é acessível para todo mundo. Só que não é ser acessível a nível de alguém pegar um sistema fotovoltaico e colocar lá na casa dele, que custa 50, 30, 20 mil reais. É você ter um desconto na conta. Você poder comprar energia mais barata. Por exemplo, minha mãe, que não entende muito de energia solar, mas conhece, está comprando desconto na conta de uma usina solar. Está recebendo esse benefício, ou seja, ela está sendo impactada por essa solução que a gente trabalha. E, na minha opinião, o futuro é esse. O mercado, a população, o consumidor, ele vai ser impactado de alguma forma com o que a gente trabalha. Sim. Ele vai ser impactado de alguma forma. A gente estava avaliando, né, algumas casas para alugar lá em Portugal, e aí a gente observou que tem muito barco disponível. Olha aí. Assim, e aí, pensando na minha esposa, dizer, pô, mas morar num barco? Não, isso é comum em Portugal. Tá, mas e a minha preocupação, né? E a energia? Como é que chega energia nesse barco? Tudo movido a energia solar. Só que isso já é um conceito antigo. Off-grid. Já é um conceito antigo lá na região, né? Ou seja, isso já está disseminado a nível Europa. É por isso que a gente está buscando, né, PV Clean, SolarView, Bal Ribeiro, né, explorando o que já acontece no mundo para a gente estar preparado para o mercado brasileiro. Bom, mas é assunto para próximos episódios. Suncast não vai parar, tá, pessoal? Bal Ribeiro e o Thiago Bal. Traga o Leandro também, por favor, né, para prosear aqui conosco. Vamos falar sobre locação de energia, que é outro assunto que vai demandar um podcast inteiro. Justo. Então nós vamos fazer as considerações finais já falando o que a gente vai falar nos próximos episódios, os assuntos que o Thiago e o Roger querem trazer aqui. Roger, a bola tá contigo, pode mandar abraço, presentear quem você quiser. Então beleza. Tem presente? Tem presente aí, ó. Primeiro mandar um abraço do seu amigo Leandro aí, que vai estar nas próximas também. E nesse momento, pessoal, transição, 2024, 2025, tem muitas oportunidades, né? Até conectando com isso que o Thiago comentou agora há pouco sobre essa comparação mercadológica aí de nível de maturidade, China, Alemanha, Brasil, a gente vê assim que talvez é uma mudança mais de mentalidade mesmo, relacionada à aplicação das próprias baterias. Porque historicamente as baterias sempre foram taxadas como muito caras. Mas a gente vive um contexto de 2023 para 2024, a gente teve uma queda média dos kits fotovoltaicos de quase 50% praticamente. Então, assim, se a gente coloca isso na ponta do lápis, na viabilidade, a gente começa a ter os primeiros projetos que já estão saindo aí. Então, talvez é mais essa questão de mentalidade, começar a procurar para se especializar, começar a oferecer, ter os primeiros cases, porque tudo começa com o primeiro passo, né? Então, dar esse primeiro passo, e certamente vai abrir outras portas, outras oportunidades nessa linha. Aproveitando para falar para você, para acompanhar os canais da SolarView, da Bal Ribeiro, da PV Clean, para estar por dentro das tendências, oportunidades, muitas novidades. Hoje mesmo saiu uma nova integração do Smart Meter Grid Zero com mais um fabricante inversor. Então toda hora é uma novidade para ajudar você, integrador, nesse momento aí do mercado também, e aí gerar mais resultados. Conte conosco e até a próxima, claro. Um abraço a todo mundo aí. Eu quero deixar para vocês uma mensagem que é o meu propósito, né? Toda e qualquer pessoa pode ser sim um investidor em energia solar. E investir em energia solar não é só instalar um equipamento e o sol fazer a irradiação, transformar aquilo em dinheiro. Tudo que está envolvido ali, a parte jurídica, técnica, tem que ser observado pelos investidores. Tem um ponto que é importante, aí eu quero trazer para um próximo podcast. Todo contrato hoje de investimento, além na parte financeira, né, um dos custos é o tributo.
E ontem nós tivemos a aprovação da lei mais importante da reforma tributária. Nós vamos viver um novo momento no Brasil a partir de 2026, que é uma nova forma de pagar os tributos e vai ter um impacto muito grande, principalmente para o aluguel de equipamento. Então hoje a gente sai de uma tributação do lucro presumido de 11,33% para 28%. Vai impactar todos os investimentos. Como os projetos são projetos de longo prazo, 20, 25, 30 anos, então nós precisamos entender o que vai acontecer no Brasil de 2026 a 2033, porque a partir de 2033, esse novo modelo ele vai se aplicar para todos, para quem está no Simples Nacional, para quem é hoje lucro presumido ou real. Então, é um assunto que eu acho que a gente tem que desenvolver para o integrador, que às vezes não está percebendo ou não está antenado para esse tipo de mudança e pode ser surpreendido depois no seu negócio ou até mesmo investidor, porque o impacto vai vir na rentabilidade, né? Nos meus canais de rede social, tanto no Instagram, no YouTube, e eu vou abrir agora um canal no TikTok só para falar sobre reforma tributária, na reforma tributária aplicada a investimentos em usina de energia renovável. Então nós vamos falar o que é o impacto para o integrador, para o investidor, para as empresas de prestação de serviço, de manutenção, de software, etc. Então é um assunto que eu acho que precisamos falar sobre ele para que nós não sejamos pegos de surpresa nos próximos anos ou até mesmo nos próximos 2 ou 3 anos, né? Não vamos pensar só para 2023, 2033. É isso aí, pessoal. Estive aqui hoje com Roger Santos, Grupo SolarView, e Thiago Bal, da Bal Ribeiros Advogados. E muito obrigado para você que ficou aqui até o final e vejo você na próxima.